Esta mulher que você está vendo aqui está afirmando sobre um casal que pratica atos sexuais no altar de Deus, do Espírito Santo, da igreja. E ele faz isso o tempo todo. E essa mulher afirma, e segundo alguns comentários fora do que ela está falando aqui, termina o culto, todo mundo ali na unção do reteté, na unção. E o casal simplesmente pratica o ato. Ao invés de ir para um motel, ao invés de ir para sua própria casa, não, vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui mesmo. E nada acontece, porque o que está escrito aqui no conto do vigário é uma mentira. Vamos para uma rápida vinheta, porque esse vídeo é bom. Eu tenho algo forte para falar aqui. Um abraço a todos vocês. Tudo de bom. 2024 promete. Vinheta. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Só tenho a agradecer pelo crescimento do canal, pelas pessoas que têm ajudado aqui. E esperando sempre pessoas se desligando de besteirol religioso e vivendo uma vida mais livre. Não para fazer o que é ruim, viu, gente? Quando eu falo livre, aqui não fazer tudo que não presta, não. Porque tem religioso que confunde isso. Ele fala que a pessoa tem que ser livre, porque ele acha que a pessoa tem que usar droga, tem que fazer isso. Não, para com isso. Estou falando de liberdade, estou falando de prisão, não. Estou falando de liberdade. Liberdade não é fazer o que é uma... Quando se faz o que é ruim, é uma prisão também. Aqui eu falo de liberdade mental, de cuidar da sua própria vida, integridade física, e cuidar daqueles que estão ao seu redor e usufruir deste pingo de vida que cada um tem. Usufruir de uma forma natural, sem prejudicar ninguém. Se você acha que esse canal vai fazer apologia aqui à libertinagem, como eles dizem nas igrejas, para usar o que quiser e fazer o que quiser, chegou no canal errado. Esse canal é para falar de liberdade mental, não de prisão mental, de destruição mental. Liberdade mental, sem precisar de deuses, de religiões, e viver a vida, sem precisar fazer coisas ruins contra outras pessoas e viver a vida. Mas o que você vai ouvir aqui é algo que contradiz com o que está aqui no Novo Testamento. No Novo Testamento. Para provar que isso aqui é apenas um livro. E o que tem aqui dentro do conto do vigário. Isso acontece dentro das páginas. Dentro do papel. Somente isso. Quando fecha, nada é. Quando abre, é só ler. Só isso. Então acreditar nisso aqui como verdade, infelizmente, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Então vamos ouvir o que esta mulher fala. E depois eu vou ler um texto aqui do Conto do Vigário. Para ver se tem a ver com isso aqui, viu? Eu vou ler aqui do Novo Testamento, viu? Porque quando a gente começa a falar sobre as destruições causadas neste livro, eles dizem: ah, isso é Velho Testamento. Nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça Jesus já morreu. Já ressuscitou. Tá no céu para voltar um dia. E não vai punir ninguém mais nessa terra agora. Só no juízo final. Ai, juízo final. A besteirol mental. Me engana que eu gosto. Vamos lá. Vamos ouvir aqui o que ela diz. O que essa mulher diz. Pessoal, e esse vídeo que está circulando aí na web, onde esse casal pratica atos sexuais na igreja. Isso mesmo que vocês ouviram. No altar de uma igreja. E pasmem. Ó. Vocês viram, né? Não precisa muita coisa, não. Ela falou bem pouquinho. Mas tem muita gente comentando sobre isso. Ela afirmou, aí nesse vídeo, que um casal comete ato sexual no altar da igreja. E não é o primeiro. Se você não sabe, muito disso acontece. E muitas vezes não é nem casal.
É o chamado adultério. Como tem a mulher dele, ele tá de olho em outra na igreja. Aí termina o culto, a mulher dele não veio pro culto. Aí, o final, a oração final é feita só entre os dois. No gabinete, na igreja, no altar. Eu lembro muito bem de uma igreja, na região onde eu cresci, lugar pequeno. Lembro um obreiro que gostava de pegar a Bíblia e bater em todo mundo verbalmente. Ele usava um tal de um cajado daqui, né? Só que pegaram ele, esse obreiro, isso aconteceu lá na minha região, fazendo ato sexual com a mulher em cima da suposta tribuna. E aí, claro, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, ou Missão, que é a mesma. Isso aconteceu na minha região, né? Quem é da minha região que sabe dessa história vai lembrar. Igreja Assembleia de Deus, daquela região minha, a região da Vila Castelo Branco, aconteceu. Se você aí da Vila Castelo Branco, de onde eu cresci, vai lembrar que teve essa polêmica. E o nome do obreiro se chamava, o nome dele, eu não vou dizer o nome dele aqui, acho que ele não tá nem mais entre nós. Acho que ele já se foi. Vocês lembram da polêmica que aconteceu, que pegaram ele no altar da Igreja Assembleia de Deus Missão, usando de ato sexual com a mulher? Uma mulher lá, que não era a esposa dele, inclusive a esposa dele, gente boa, pessoa maravilhosa, a esposa verdadeira dele, gente boa. Ela gostava muito de mim, conversava muito comigo na época que eu habitava naquela região, eu jovem. Viu? Lembra disso? Pois é, aconteceu na região. E não foi nenhuma igreja só que aconteceu isso não. Teve outra igreja lá também que pegaram o outro, naquela região. Por que eles faziam isso? Porque eles não acreditavam nisso aqui, na ação disso aqui, com certeza. Eles não eram ateus, mas eles não acreditavam que isso aqui de fato ia acontecer. Isso aqui, ó. Ó o que está escrito aqui, ó. Atos dos Apóstolos, que é no Novo Testamento. Eu vou ler esse texto aqui. Viu? Eu vou ler esse texto aqui para ver que se isso aqui fosse verdade, se essas coisas aconteciam dentro de igreja. Eu vou ler. Atos capítulo 5. Está escrito aqui. Mais um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Olha só. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui, viu? Vamos continuar. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu na hora, deu um infarto na hora, igual aquele infarto lá do cantor, né? Que aqui deu, segundo aqui, caiu e expirou. Ninguém nem sabe se foi infarto, né? Isso aqui nunca aconteceu, isso aqui também é uma mentira. Isso aqui é um conto, mas vamos lá. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Mas não ficou só nisso não, olha só. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher. Observe que já tem aqui uma contradição. Sepultaram, e depois de 3 horas, hoje o cara ainda bem não morreu, já sepultaram o cara? Tá, tudo bem, vamos lá. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhes: Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade?
E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concentrastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e retém-te, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. Observe que é um texto totalmente contraditório, que aqui fala que o homem morreu no altar, né? Dentro da igreja, na hora, tiraram o homem para fora e sepultaram. Aí depois disseram que 3 horas depois, né? 3 horas depois, presta atenção, 3 horas depois de ter sepultado o homem, esse homem morreu, sepultaram antes de 3 horas. Antes de 3 horas sepultaram o homem. E a mulher não sabia o porquê. Olha que coisa, a mulher não sabia o porquê. Aí 3 horas depois a mulher entra e Pedro faz a pergunta sobre a venda lá do patrimônio, da herdade. E aí a mulher também morre. E eles pegam a mulher e sepultam junto com o marido. Só que isso aqui aconteceu no Novo Testamento. Deixando claro no Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento, pelo Novo Testamento que esse povo besta segue o Novo Testamento, todos os acontecimentos que pudessem ferir o suposto Espírito Santo, ou fora ou dentro do santuário, teriam pena de morte. E por que os de hoje não morrem? Por que os pastores de hoje, os líderes de hoje fazem coisas horrendas e não morrem assim? Talvez vocês julguem esses que morrem no altar, né? De um infarto, alguma coisa que morreu por conta disso. Vocês julgam, né? Mas tem líderes por aí que provadamente fazem atos absurdos e a polícia que pega e leva preso. Por exemplo, quantas pregações Flor de Lis fez depois do ato que ela cometeu e que hoje está lá cumprindo pena. Flor de Lis, lembra de Flor de Lis? Esse pastor que matou a mulher, esse homem que matou a mulher recentemente, matou aquela pastora. E outros casos absurdos, casos de abuso sexual que acontecem. E pessoas que ainda estão pregando e não acontece nada com essas pessoas. Quando acontece com a pessoa voluntariamente, que a pessoa, por conta do próprio físico, que morre de um infarto, alguma coisa pregando, aí vocês julgam, né? Mas para julgar tinha que acontecer com todos esses que estão presos. Antes de serem presos, tinha que ter essa punição, né, de Deus. Deus tinha que punir. Pessoas que mentem, que estão extorquindo pessoas dentro de igreja e nada acontece. Porque isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma tremenda, uma deslavada de uma mentira. Sabe por que você acredita nisso aqui? Porque você foi doutrinado desde a tua infância. E você não para entender que a vida é física, que isso aqui é uma mentira, que isso aqui só acontece, tudo acontece só aqui dentro. Se acontece só aqui dentro e você vive fora disso aqui, aí tudo bem. Já é provado que é uma mentira. Ou então você mande fabricar uma Bíblia do tamanho de uma casa e viva aqui dentro, sem sair para lugar nenhum. Mora logo dentro da Bíblia. É cada coisa. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mais volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.